Gente, sejam bem-vindos. Queria pedir mil desculpas por esse problema técnico que aconteceu aqui. Realmente foi um imprevisto. De qualquer forma, acho que a gente vai trazer aqui as visões das nossas especialistas, que é o mais importante, e que vocês possam interagir com elas, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar desta semana. O nosso tema é prós e contras dos acordos extrajudiciais e as diferenças dos métodos de resolução. Então, a gente está contando com a presença de duas especialistas que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira delas ela é sócia e cofundadora da MOL, formada em Direito com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Controladoria e Finanças. Seja bem-vinda, Camila Lopes. Pessoal, muito obrigada pela participação. Vai ser um prazer falar desse tema que a gente vivencia todos os dias aqui na MOL. E a nossa outra especialista do dia, ela é Sales Strategist aqui na MOL, formada em Direito, atuou como conciliadora no Tribunal de Justiça de São Paulo e se especializou em Data Analytics e Ciências do Consumo. Seja bem-vinda, Ângela Tolosa. Obrigada, oi pessoal, é um prazer estar aqui também, agradeço desde já a todos que estão assistindo a gente, para falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, que é a resolução, de conflitos de forma extrajudicial. Bom, nosso webinar vai ter duração de 1 hora e a ideia é que vocês possam interagir bastante com as especialistas, então podem mandar perguntas a qualquer momento que eu vou filtrando aqui, vou lendo em voz alta, passando para elas, então podem interagir à vontade durante o webinar. A ideia desse tema que a gente quis trazer aqui hoje foi para que vocês conheçam e entendam melhor um pouco com esses prós e contras, um pouco sobre as possíveis limitações na realização de acordo, questões culturais, custo-benefício, métodos mais adequados para cada tipo de carteira, para cada momento de conflito e o que mais vocês quiserem perguntar para as nossas especialistas. Então, para começar, meninas, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que é: cabe acordo extrajudicial, cabe acordo extrajudicial para todo tipo de conflito? Para a gente começar aqui a discussão. Tá, gostaria de começar. Eu acho que a gente precisa sempre separar essa pergunta em 3 blocos de resposta. O primeiro é em relação à legalidade, o que a lei diz e quando a gente pode fazer acordo. O outro é quando que é estratégico para as pessoas ou para as empresas fazer um acordo, e o outro que é uma questão cultural. Então, falando da lei, a lei da mediação, que é a 13.140, dispõe no seu artigo 3º que tudo que é direito patrimonial disponível, tudo que é direito disponível, e mesmo os indisponíveis, quando admitem transação, são passíveis de serem resolvidos pela mediação, pela conciliação, pelos métodos alternativos. Mas o que isso significa, Vou falar porque eu não sei se a gente só tem pessoas do meio jurídico aqui. Tudo que envolve um bem patrimonial é possível de ser acordado em parte ou no seu todo. Então, na questão legal, a gente abre um leque muito grande para a aplicabilidade dos acordos extrajudiciais, seja no âmbito trabalhista, no âmbito civil, no âmbito das relações familiares, nas relações entre pessoas e pessoas e empresas. Tem um outro bloco, que é o bloco da estratégia, que é qual o melhor momento. E aí a Ângela vai trazer algumas situações práticas. Mas eu acho que vale sempre a gente pensar, e aí de uma maneira mais ampla, que é por que não fazer o acordo? E aí eu vou puxar um gancho na questão cultural e trazer um exemplo que na vida familiar, e agora principalmente na quarentena a gente pensa muito, que é qual é a diferença de um pai e uma mãe dar um castigo e de um pai e de uma mãe conversarem e tentarem corrigir um comportamento não adequado. Muitas vezes as duas coisas chegam na mesma finalidade. Então, tanto uma sentença quanto um acordo, talvez você consiga o mesmo resultado, embora eu ache difícil, mas normalmente você pode chegar. Agora, a grande diferença é que quando você faz um acordo
e principalmente utilizando os métodos de resolução amigável, você faz algo que é mais duradouro e algo que muda o comportamento. E quando você finaliza com uma sentença ou com um castigo, talvez você resolve algo pontualmente e que tende a vir a repetir. E aí, em relação à estratégia, eu acho que a Ângela é a maior especialista aqui, vou passar a palavra. Tá, obrigada. Em relação à estratégia, assim, o que eu posso dizer é essa pergunta, né? Quando cabe, qual é a melhor forma de fazer o acordo extrajudicial? É uma pergunta que eu me faço várias vezes aí no meu dia a dia, né? Então, para mim, por exemplo, quando chega uma base de reclamação ou de processos, né? Eu sempre me pergunto qual é a melhor solução para esse caso se a gente não fizer o acordo, né? E aí, dentro essa pergunta, eu faço outras perguntas para tentar chegar numa solução. E aí, a primeira pergunta que eu faço depois dessa é assim: se eu não fizer o acordo, eu consigo me defender? Né? Eu consigo apresentar os documentos necessários, as provas contundentes para conseguir me defender num processo, eventualmente? Se eu não fizer o acordo, eu tenho uma chance de condenação se houver um processo ou uma reclamação. Se eu não fizer o acordo, essa reclamação ela tende a se tornar um processo, né? E se eu não fizer o acordo, eu ainda preciso analisar quanto tempo eu vou demorar para ter uma solução definitiva sobre esse problema, né? E a gente sabe que muitas vezes, né, um processo ele tem aí um tempo, né, de 30, 40 meses, se a gente fala na justiça comum, ou no JEC, 18 meses, né, então tudo isso tem que ser estudado. Quando eu olho para essas três perguntas, eu acredito, né, que eu consiga separar bem os blocos, né, então, consigo fazer uma peneira aqui desses casos, eu acho que vale a pena fazer o acordo extrajudicial aqui. E aí, depois disso, ter um olhar mais apurado mesmo, né? E entender qual é o tipo desse assunto, qual é o objeto dessa ação, qual é o procedimento dessa ação, qual que é a peculiaridade que ela tem, né? Se já houve uma liminar, se ela tem, se é importante, em que momento eu devo oferecer esse acordo. E aí também, junto com isso, eu acho que o trabalho em conjunto com a empresa é sempre muito importante, né? Entender o objetivo dessa empresa, né? Dessa empresa que nos procura, né? Eu estou dizendo desse meu lado, né? E entender o segmento que ela tá. Então, para um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo aqui para vocês. Se a gente for falar do segmento aí de incorporação, construtora, tem um estudo muito interessante que a Brainc fez de agosto de 2019, que ela estudou as ações de extrato, né, quando o comprador ele não tem mais a vontade de continuar com aquele contrato, né, de compra de uma unidade. Aí, nesse estudo, a Brainc ela traz um ponto bem relevante, que é quanto que esse processo ele custa para aquela incorporadora, a partir do momento que ele acho que a gente conseguiu por vídeo. Conseguimos, gente. Desculpa, Que consegui bom, descobrir aqui como que arrumava. Vamos lá, então. legal. E esse estudo ele é bem interessante porque a partir dele ele menciona, né, quais são os custos para a incorporadora na manutenção daquele processo, né, com o ajuizamento daquele processo. Então, juros de mora ele considera as custas processuais. O estudo também considera taxa condominial e IPTU. Tudo isso é arcado, né, pela construtora durante o trâmite. Isso custa, em média, se a gente fala em uma unidade aí de 430 mil reais, ele custa, em média, para a empresa, 63 mil reais. Então, isso é muito interessante também, a gente ter esse olhar do segmento, né? A gente sair do macro e ir afunilando sempre para conseguir dar essa especialidade, essa estratégia, esse olhar que eu acho que é muito importante para conseguir fazer sentido, né? Também E aí, só pegando um gancho, né, Ângela, Claro. tem essa questão que ela é muito tangível, que é, puxa, um imóvel de 400 e poucos mil reais custa para a empresa, no momento de distrato, mais do que 60 mil reais. Mas tem um outro olhar
que é o intangível, né? Que é o como que uma pessoa que passa por um processo judicial, o como ela olha depois para aquela marca e o como ela olha depois para aquela empresa, pensando que, principalmente, imóvel é um bem que a gente tem, às vezes, 1 ou 2 na vida toda, e que a nossa família também vai pensar muito naquela marca do imóvel, de acordo com a nossa experiência. E aí, só pegando um outro gancho, mas eu acho que a gente vai falar mais disso durante o webinar, que é qual é o momento de resolução do conflito. Eu estou falando de um conflito ainda numa fase pré-ajuizamento, eu estou falando de um caso já ajuizado, mas pré-sentença, ou um caso pós-sentença. A estratégia também é muito diferente em cada um desses momentos. Sem dúvida. Eu acho que é bem importante a gente ter esse olhar e mais para frente a gente comenta melhor, né, da prática que a gente tem visto, que traz resultados bem contundentes, né, assim, é bem palpável. Legal. Agora, acho bacana se a gente puder entrar exatamente nesse ponto, Camila. Quando é o melhor momento para se fazer acordo? Eu acho que às vezes as pessoas têm essa dúvida, então falar um pouquinho sobre isso que acho que é bem bacana. Uhum. Eu até, quando a gente definiu o tema do webinar, que é prós e contras, eu fiquei pensando, puxa, mas quais são os contras? Porque a gente acredita tanto aqui na mão que a gente fala sempre muito dos prós. Eu vou falar dos prós, mas o balanço também dos contras e quando a gente acha que não se deve fazer acordo. Dos prós, eu acho que a gente precisa primeiro pensar qual é a estratégia. Se é uma estratégia de redução de casos ajuizados, então eu quero fazer acordo. Se é uma estratégia de quero reduzir valor de provisionamento, se é uma estratégia de quero fazer uma abordagem mais amigável com os meus consumidores ou ex-funcionários, se é um pouquinho de tudo isso, e aí a gente começa a pensar muito nos métodos mais adequados e os momentos. Hoje a gente teve uma reunião, aí não posso falar nem qual é o contratante, mas um dos estudos que a gente mostrou para ele foi que fazer o acordo para um mesmo objeto, para uma mesma UF, em momentos de pré-sentença e pós-sentença, trazia para ele uma redução de 43% do valor de acordo, fazendo no pré-sentença. Então, financeiramente é algo que a gente sempre consegue mostrar de uma maneira muito clara. E aí tem uma outra questão que é, quando que essa abordagem de acordo não faz sentido? Não faz sentido, eu acho que quando a gente vê que do outro lado não é uma tentativa real de boa-fé de composição amigável. É muito mais fazer uma movimentação processual para depois conseguir um termo de tentativa infrutífera e trazer um movimento para um processo que está talvez parado ou numa lentidão muito grande. Os acordos extrajudiciais e a metodologia de resolução amigável pressupõem boa-fé, sempre. Então, não havendo boa-fé e não tendo como objetivo final a construção do acordo, não é viável. Outro ponto eu tenho na minha base advogados contumazes, litigantes contumazes, que insistentemente processam a minha empresa. Eu também acho que não é viável fazer porque, de novo, falta a boa-fé, falta o que é essência para o que a gente faz, né? Que é o ODR. Em todos os outros sentidos, para mim, faz sentido fazer acordo. A Constituição Federal fala isso, né? Quando que pessoas não poderiam ter autonomia na sua própria decisão. É muito melhor do que o judiciário decidir por elas. Sim. E você, Ângela, quer complementar alguma coisa? Eu quero, assim, eu acredito muito no acordo, sempre acreditei, acho que como conciliadora ali, eu trabalhei alguns anos no Sejusc do Butantã, foi uma experiência muito boa como conciliadora, e ali eu tive contato com vários tipos de conflitos, né, assim, desde
de acidente de trânsito, questão de negativação indevida, e isso era bonito assim de ver como que as pessoas elas tomavam o problema para si, né? Daquele problema que originou, infelizmente acontece, mas que elas tomam para si, elas têm a autodeterminação de fazer um acordo, né? De optar a fazer. E aí eu acho que a vantagem é aquele tal do ganha-ganha, né? A vantagem é tanto para a empresa financeiramente, tem toda aquela questão de resgate do consumidor, né? Da pessoa que está do outro lado, né? E a pessoa em si, ela também se sente prestigiada, ela tem uma resolução rápida desse conflito, ela não vai precisar esperar, né? Muito tempo, e ela vai ter algo satisfatório efetivamente, né? Uma coisa que eu acho também interessante de comentar, Camila, é que o acordo, a gente, né, a gente traz bastante também a questão do termo infrutífero, né? Que mesmo quando não tem acordo, vale a pena trazer a pessoa para a mesa do acordo, né? Então a gente tem as duas possibilidades. Você fez, eu acho que assim, nunca é ruim, né, mesmo fazer o acordo. Você vem para fazer o acordo, você pode sair com um acordo. Se não houve o acordo, a gente emite um termo infrutífero dizendo sobre a tentativa, trazendo um termo efetivamente de boa fé, né, de que houve essa tentativa realmente de terminar com esse conflito, mas que não foi possível, né? Tem uma coisa que, até na hora que a gente estava falando do tema do webinar, me veio muito na cabeça, quando a gente começou a MOL, eu e minha sócia, a Melissa, toda vez que a gente ia apresentar a MOL numa empresa, a primeira pergunta que vinha era: mas será que fazer acordo não vai estimular mais processos? Era clássica, assim, a gente já ia preparada para essa pergunta. E a nossa resposta sempre foi: o que gera processo? É o mau atendimento? É o problema na prestação de serviço? É a falha na comunicação? Ou é tratar com respeito e dignidade e com diálogo a construção do acordo? Então, eu acho que esse é um outro ponto que sempre surge nas discussões, e a gente escutou muitas vezes muitas empresas dizendo: eu não contrato a MOL porque isso vai estimular aumento de processo, e isso nunca, pelo menos até agora nos nossos 4 anos de empresa, a gente não vê isso acontecendo, né? O que gera mais processo, e aí eu volto para a situação do pai e da família, né? Conversar com o teu filho e chegar num acordo conjunto gera mais problemas do que dar castigo? É difícil. Então, dar sentença não é o que vai gerar maior eficiência e menos reclamações para a sua empresa. Legal, a gente recebeu aqui uma pergunta, a gente vai entrar ainda, né, nos tipos de conflitos e métodos adequados para cada um, mas acho que essa pergunta cabe agora mais como um cenário geral de como o judiciário tem visto os métodos de resolução. Então a pergunta é: pela sua experiência, como o judiciário tem recebido os acordos trabalhistas em câmaras privadas? Claro, quando esse acordo é questionado no judiciário. Então, um pouco do panorama é legal trazer também como que isso está sendo visto pelo judiciário, e a pergunta está focando aqui no trabalhista, mas acho que é legal falar um pouquinho do geral também. Tá bom. Pós a reforma trabalhista, né, de novembro de 2017, a gente começou a atuar fortemente nos acordos desse âmbito, né, do trabalho na MOL. O que a gente vê claramente cabe mediação, cabe negociação e cabe conciliação, desde que não haja justa causa. E na homologação, a gente precisa que os advogados de ambas as partes representem aquele acordo, que é o diferente do cível, né? No cível e no pré-ajuizamento, a gente tem feito a homologação com uma das partes só. No trabalhista é isso que a gente vê, mas tem sido amplamente aceito. Até ontem eu recebi uma notícia que eu achei bem bacana, né, da primeira audiência em tempo de pandemia 100% por videoconference, e eu acho que é isso. Não sei se a Ângela gostaria de complementar. Eu acho que é isso. A gente tem, né, carteiras trabalhistas, e o êxito aí na homologação
desses acordos extrajudiciais são grande, é praticamente 100%. Acho que não existe uma resistência tão grande por parte ali eu pelo menos não vejo, assim, naquilo que a gente tem trabalhado, né? E acho que o judiciário está cada vez mais preparado e consciente, assim, é uma realidade, né? A justiça trabalhista, inclusive, né, segundo a Justiça em Números, ela é a justiça que mais faz conciliação, né? Então, é algo já cultural ali desse meio, né? Uhum. Teve uma live também que aconteceu agora há menos de um mês na XP Investimentos com o ministro Luiz Fux. Uhum. E para mim foi muito marcante na hora que ele é questionado, né? E aí são vários empresários ali de como que a justiça do trabalho, como a justiça de uma maneira ampla vai julgar os casos nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia. A gente sabe que tem a medida provisória 937, enfim, uma série de medidas provisórias tentando tratar o tema. Mas como que o judiciário vai tratar uma questão que não tem ainda jurisprudência? E aí o ministro foi muito feliz em dizer, eu espero que as pessoas e as empresas usem as câmaras de mediação, as plataformas de mediação, porque é melhor o diálogo para se chegar num consenso do que nós próprios do judiciário. Eu achei fenomenal partindo dele, esse posicionamento. Legal. A gente está recebendo várias perguntas aqui. Algumas delas eu vou deixar para ir inserindo conforme a gente for entrando, porque tem alguns temas que vão ser falados um pouco mais para frente. Mas tem uma que está falando realmente sobre valor de provisão e parte financeira, que é o tópico que a gente estava abordando. Então eu vou trazer aqui. Então, eu gostaria de ouvir as palestrantes sobre como lidam com as situações em que os valores de provisão não estão adequados aos riscos reais e como isso pode dificultar a realização de acordos. Uhum. Como eu disse lá no começo, eu tô começando a responder, tá, Ângela? Mas você pode ir Não, pode ir. O acordo e o sucesso na taxa de acordo pressupõem uma relação ganha-ganha. Então, parte sempre da vontade de ceder para ganhar mais. E aí o ganhar mais eu vou deixar de recolher custas para uma fase recursal, eu vou trazer a valor presente um acordo que no futuro custaria muito mais, principalmente se for pós-sentença, com uma taxa de 1% ao mês de atualização, o que hoje não tem nenhum investimento que traz retorno. Então, pressupõe-se que o valor proposto para acordo vai ser um valor equilibrado. Se eu estou partindo da provisão para estabelecimento desse valor, e a minha regra de provisão é uma regra muito descasada do que é a realidade, e aí a realidade ou é o valor de uma condenação para um caso que já tem uma sentença, ou é um valor médio do que era aplicado em anos anteriores, e aí com uma certa correção. Mas eu diria que é muito difícil, se a tua provisão está muito descasada da realidade, na MOL o que a gente faria vamos começar a operar, na nossa plataforma a gente tem a possibilidade de receber contraproposta, e a gente vai mostrar isso de uma maneira muito estruturada e com análises de dados para que a empresa repense na sua regra de provisão. Exatamente. Eu acho que é bem isso, entender o custo-benefício de não ter aceitado aquela contraproposta, né? Aquela contraproposta, ela estava muito descasada daquilo que você eventualmente poderia ter uma condenação, né? Ou ela estava muito abaixo do que você efetivamente poderia ser condenado dentro daquele histórico de condenações que a sua empresa tem, e também projetando, né? Pensando que essa ação ela vai correr aí por alguns meses, né? A gente sabe que vai ter um gasto para manutenção desse processo, um gasto natural, né? E às vezes antecipar o acordo é um ganho que a gente tem ali, além dos gastos, né? Que a gente tem ali, gastos invisíveis, né?
com a contratação de preposto, a locomoção, né, as horas trabalhadas por essas pessoas. Então, tudo isso também tem que ser posto, acho que, numa análise para conseguir entender a política de acordo adequada, né, para aqueles casos. E aí, tentando trazer números, assim, um processo em média hoje, considerando JEC, Justiça Comum, não trabalhista, ele custa R$ 2.000. Uhum. E aí, quando você pensa, quanto que custa um acordo? E aí, não estou falando aqui qual é o preço final da MOL, mas assim, olhando a MOL, olhando outras câmaras, olhando um caso massificado, normalmente, quando ele vai para acordo, ele custa 8 vezes menos do que isso. Então, precisa colocar na balança aí outros dados. Legal. Aí, antes da gente entrar aqui realmente na diferença entre mediação, conciliação e negociação, tem mais uma pergunta que ainda cabe aqui nesse primeiro bloco, né? Vamos chamar. Então, seria, identificando dificuldades, qual é a parte que vocês acreditam ser mais resistente ao acordo? A parte ou o patrono da causa? Então, o que vocês identificam aí na experiência de vocês? Quer falar, Angela? Eu acho que depende muito da carteira, né? A gente tem aí a gente faz um perfil de estudos de personas, né? Tudo isso para a gente conseguir comunicar adequadamente para cada uma, né? Então, a gente tem aí o perfil de um advogado trabalhista, o cível, o consumidor, e aí deriva ali para qual é o tipo de consumidor, etc. Eu acho que não dá para eu falar que é uma pessoa ou que é a outra, assim, depende muito daquilo que a gente, da circunstância, né? O processo, os processos trabalhistas são mais longos, eles são processos mais densos, mas, né, tem uma técnica muito grande. O advogado trabalhista é uma pessoa, né, muito técnica, pelo menos da nossa experiência que a gente tem visto, né? Apesar de serem pessoas também, obviamente, abertas a acordos. Mas é diferente, e aí eu acho que a abordagem ela tem que ser diferente. A resistência, ela pode sempre, ela vai existir sempre, né? Quando eu fazia a conciliação lá, também como conciliadora, muitas pessoas, eu comecei em 2013, as pessoas não sabiam muito bem o que era aquilo. E a resistência, ela pode ser, ela é uma barreira que pode ser muito bem vencida, né? Você precisa ter a comunicação correta, a técnica correta, adequada, aquela pessoa precisa entender o porquê que ela está ali, né? E também entender que não existe prejuízo conversar sobre o caso dela para tentar chegar num acordo. Acho que essa é o principal, né? E aí a resistência ela pode ser vencida. Não sei se eu estou muito romântica. Eu concordo totalmente, eu concordo. E aí tem um caso prático que eu quero falar, porque foi de licitação, que é a Caixa Econômica Federal. E aí, quando nós recebemos a carteira da Caixa Econômica Federal, eu achei que seria muito mais difícil da gente conseguir a adesão. Porque eu falei, nossa, é um banco menos online do que outros, é um perfil de pessoas que tinham mais de 50 anos. Quando a gente estudou a base, a gente achou que, nossa, era uma carteira ativa de alienação fiduciária, portanto, cobrança. Então, eu achei que seria muito mais difícil. Mas o bem envolvido era o imóvel. Então, as pessoas aceitaram e a gente conseguiu num fluxo, sei lá, 90% online, que as pessoas aderissem à mediação. Então, concordo com a Ângela que depende do tipo de conflito e depende do que está sendo discutido. Legal. Agora acho que a gente poderia entrar um pouco mais a fundo, então, para falar um pouco sobre os métodos, né, de resolução, principalmente mediação, negociação e conciliação, que muitas vezes as pessoas confundem, ficam algumas dúvidas. Então, queria que vocês contassem um pouquinho sobre as particularidades de cada um deles. Tá. Vou começar então aqui, Camila. Bom, a conciliação, a mediação e a negociação são metodologias que elas têm um único fim, né? Que é o acordo, né? Então, é a possibilidade que é dada para as partes, para as pessoas que estão ali envolvidas naquele problema, delas terem autodeterminação de por um fim, da forma que elas acham que é importante. Então, a autocomposição é o fim dessas três metodologias aí.
Claro que daí a gente tem a diferença entre elas, tem técnicas diferentes. Então, a mediação e a conciliação, a gente pressupõe uma terceira pessoa, né? Que é um terceiro imparcial, que seria o mediador ou o conciliador. Na mediação, né, fazendo aí uma diferença entre a mediação e a conciliação, as partes elas estão mais focadas nos interesses, né? Você tem um relacionamento continuado, então, por exemplo, né, esse caso da Caixa que a Camila trouxe, né, a gente fez a mediação, tem, por exemplo, contratos que tem um ticket médio muito alto e aí pode ser trazido para a mediação, né? O clássico é questões de família, né? Onde a gente faz muita a mediação e às vezes é necessário até mais de uma sessão para resolver aquele conflito ali daquela família, enfim. E também aí a gente tem a conciliação, que tem o papel do conciliador, onde você tem ali, o foco é resolver aquele problema específico, aquele ponto, e algo mais direto, mais ativo, não são questões tão assim complexas, né, de relacionamento, então a gente pode ser mais direto, né? E a negociação, você tem a empresa ali como parte, algo mais direto, mais ainda do que a conciliação, né? Onde você tem uma comunicação mais ativa entre o consumidor ou o ex-empregado e a empresa, né, para tentar resolver aquele conflito. É basicamente isso, pode. Desculpa, eu não só ia complementar. E aí a gente vê, e eu fico muito preocupada, assim, quando me falam, puxa, a lei da mediação é muito nova, o que a gente está fazendo é muito novo. Quais são os maiores problemas? São os concorrentes? Do meu ponto de vista, tá? Eu acho que o maior perigo é a gente colocar tudo num balde só, porque concorrência, que bom, assim, a gente vai fazer com que a população conheça mais o que é mediação, conciliação, negociação, concorrência e iniciativas, que bom, a gente vai transformar a cultura de litígio numa cultura pacificadora, tá tudo bem, concorrência faz parte de tudo na vida. O meu grande medo é quando as pessoas começam a colocar tudo no mesmo balde. Então, a pessoa não tem um mediador e um conciliador e fala que faz mediação e conciliação, mas faz negociação. A pessoa coloca um escritório de advocacia ou um call center fazendo ligação telefônica e propondo acordo insistentemente e chama isso de métodos de composição amigável. Isso não é. A mediação, ela é regida por uma lei, que é a 13.160, ela tem princípios a serem seguidos e ela tem um regulamento muito sério a ser seguido. A negociação, ela é direta, mas ela também pressupõe uma negociação que não é uma negociação que parte da agressividade, que parte de princípios que não sejam ganha-ganha. Então, só para complementar os pontos que a Ângela trouxe para a gente mais conceituais. E até assim, aproveitando, acho que a adequação da metodologia ao caso concreto faz toda a diferença, tanto para a empresa quanto para outra pessoa que está do outro lado, né? A gente fala de vou dar um exemplo, né? Uma empresa do setor do varejo. Essa empresa, ela está preocupada com atendimento de excelência, né? Ou uma montadora de luxo, que ela sabe que aquela pessoa, ela vai gastar no mínimo R$200 mil para comprar um carro. Ela está super preocupada com o atendimento de excelência. Aí a gente pode pensar, né? Vale fazer uma mediação nesse caso? Vale fazer uma negociação qualificada, né? Então, isso faz diferença para o objetivo, né? Que envolvendo aquelas pessoas, né? Então, é importante. E aí, só para pegar um gancho de novo, tem uma coisa que quem não é da mediação e conciliação talvez não tenha parado para pensar, mas quem é desse meio fala bastante, que é entender o que é interesse e o que é posição. São coisas muito diferentes. Normalmente, as pessoas que estão em conflito, elas estão mostrando as posições dela.
Então, ela está com raiva, ela está com insatisfação. Só que o interesse, às vezes, é outro, né? O interesse é, eu quero um pedido de desculpas, não é, eu quero ser indenizado por X mil reais. Muitas vezes, é se sentir respeitado como consumidor, como ex-empregado, como uma pessoa que teve uma história naquele lugar. E os métodos alternativos, se a gente consegue aplicar o método correto, a gente consegue construir laços que vão ser duradouros e que vão trazer outros frutos que não só os financeiros e tangíveis. Legal. Acho que agora, então, a gente poderia tentar entender qual é o método adequado para cada tipo de carteira, para cada situação. Então, entender realmente a qual método as empresas devem procurar para preservar essa relação com os clientes dentro de cada cenário, né? Acho que trazendo até um pouco mais para a realidade do que a gente vê bastante na mall. E aí eu vou também trazer duas outras perguntas que são mais da nossa vivência na mall, então acho legal a gente começar falando um pouquinho disso, se vocês puderem falar um pouquinho, meninas. Tá. Eu vou começar e a Ângela vai me complementando. O que a gente viu é que tudo que é massificado e que é muito repetitivo, cabe mais negociação. E cabe mais negociação porque ali não se trata muito de uma relação. Normalmente é um valor, é um cumprimento de uma obrigação de fazer e é algo muito padronizado. Então, quando a gente vai para empresas mais varejistas, ou ligada a turismo, viagem, pensa agora nesse momento que a gente está vivendo. Quantas pessoas não tiveram problemas com viagens e com pacotes de turismo? Vai ter um padrão a ser seguido, né? Sejam em reclamações, sejam em condenações. Tudo que segue um padrão e é massificado, a gente tende a ir para o nosso produto negociação, que é um produto mais digital, embora possa ter interveniência humana, mas é base, localizar, propor o acordo, gerar possibilidades de contraproposta, assinatura eletrônica da minuta e homologação. Para tudo que envolve questões de maior complexidade, onde as duas partes querem fazer o acordo, mas elas não sabem exatamente qual é aquele ponto de equilíbrio, então eu quero ceder, mas eu não sei o quanto, eu preciso ouvir a outra parte para construir junto, cabe mediação ou conciliação. Aí depende do que é exatamente o aspecto. Então, puxa, estou falando com pacientes de um hospital ou com familiares de pessoas que foram impactadas por um acidente ou por algo envolvendo outras questões, vai para a mediação. Tem muitas outras coisas além da indenização. É uma causa complexa, mas não envolve tanto relacionamento, talvez vá para a conciliação. É exatamente isso, concordo plenamente, assim, acho que é bem essa diferença, a gente tem tentado trabalhar sempre dessa forma, né, estudando o objetivo que aquela empresa tem e concatenar, né, com o melhor meio adequado aí que a gente conhece e que a gente tem expertise para falar onde deve ser colocado, né, acho que essa sinergia entre mall, empresa, ela precisa ser feita sempre, porque daí a gente vai conseguir chegar no ponto ótimo aí, né? Ângela, você conseguiria trazer alguns exemplos para a gente aí, então, de talvez tipos de carteira e alguns métodos que você acredita que funciona? Eu acredito assim, quando a gente fala em uma indústria, né, agora também pegando um pouco desse gancho aí do Covid, infelizmente a gente tem demissões em massa, né? A gente pode fazer, a gente tem visto que a negociação qualificada, ela é bem efetiva, ela traz uma proximidade com aquele advogado trabalhista que eu tinha comentado antes, né, de estudo aí da persona dele, uma pessoa capacitada aí para conversar com ele sobre as questões do processo,
quando a gente vai para uma carteira de varejo, a gente normalmente vê que muitas vezes é o massificado que a Camila falou, né? Então você tem questões repetitivas, muitas vezes essa empresa ela pode ter estoques muito grandes e aí a gente precisa acelerar um pouco, né? Dar vazão para esses processos. Contratos que têm altos valores, às vezes é interessante você levar para uma mediação, essas pessoas conseguirem conversar mais abertamente sobre as cláusulas daquele contrato, fazer uma negociação melhor, uma forma de pagamento mais equalizada, equalizar ali as questões, fazer o reequilíbrio, né, financeiro ali entre eles mais próximo. Esse caso aí que eu falei de uma montadora de luxo, eu acho que é bem típico de uma ouvidoria que é preocupada, né, que é forte, que tem essa preocupação com o cliente final, né, porque afinal de contas é um cliente que ele optou, né, dentre de todos os carros aí de luxo que existem, a comprar, gastar o dinheiro dele ali. Então, é uma relação também de marca muito forte, de construção de relacionamento, né? Porque esse cara vai comprar depois de novo outro e assim gira, né? Eu acho que é bem importante ter essa visão também no momento de trazer esses processos para acordo. E aí, só pegando um gancho para complementar, um caso que a gente pode contar, porque a gente ganhou o prêmio Conciliar é Legal em 2018, foi com o Banco Itaú, onde a gente desjudicializou mais de 1.600 processos. E aí você me pergunta, puxa, é um processo que já estava com um escritório de advocacia, era um processo de cobrança. Como que a MOL conseguiu fazer mais de 30% de acordo numa base que já estava sendo fortemente acionada por advogados? Foi o trabalho de mediadores, e aí eu vi que tem alguns aqui, eu vi a Meire, vi a Beatriz, fico bem feliz de ver o pessoal aí, que trouxe um ambiente de equilíbrio, então não era o banco e o cliente inadimplente, eram as partes num mesmo ponto de equilíbrio, num ambiente neutro para negociar e num ambiente onde a gente abre alternativas. Então, se o banco talvez naquele momento tivesse falado, gente, o que eu vou propor é a mesma coisa que está em andamento no escritório, puxa, não venha, a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir abrir uma conversa, mas não vai conseguir fazer nada diferente. Então, a mediação, ela serve para a gente tirar o melhor das partes. Então, através da boa-fé, a gente extrai o que é interesse de cada um e aproxima as partes. Outro ponto que eu acho que vale falar, que também cabe mais mediação e conciliação do que negociação, é quando você tem ações ativas e ações contrárias entre as partes. Então, uma mediação e uma conciliação consegue resolver as duas coisas em uma só. Porque a ação contra, você fala, puxa, eu ofereço um valor e ele abre mão. Mas eu tenho uma ação ativa ali. Então, tratar as duas em uma só sessão, em um só caso, tem um retorno também muito positivo com métodos tendo o mediador e o conciliador. Legal, vou trazer aqui mais duas perguntas que a gente tem, que aí são mais voltadas realmente à prática da MOL. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho também de tudo isso que foi levantado no ambiente online. Então, tem uma pergunta aqui que é sobre a porcentagem de êxito nos casos tratados. Eu vou deixar para as especialistas responderem, mas eu imagino que deva ter muitas variáveis envolvidas aí, né? Desde a alçada do acordo até o tipo de carteira, até, enfim, várias coisas envolvidas. E tem uma pergunta aqui, a modalidade de mediação online traz algum tipo de limitação ao processo de mediação? Então, realmente, acho que isso entra bastante na prática do que a MOL faz e podemos falar um pouquinho disso agora. Tá, eu gostaria de começar. Em relação a percentual de êxito, eu falo assim para os contratantes, se alguém te responde isso, é igual casa de investimento que está te garantindo retorno na Bolsa de Valores, não pode. Depende muito, porque assim, depende da política de acordo que a empresa está propondo, depende do momento processual, depende do objeto,
depende do que está sendo proposto. Então, o que eu vou falar de taxas é assim, o que para a gente tem sido referência, mas aí tem todas essas variáveis. A gente tem visto a possibilidade de fazer acordos em até 10 dias, então do recebimento do caso até a finalização, 10 dias comparado com o JEC, que dura 18 meses em média, Justiça Comum, 42 meses em média, e a Justiça do Trabalho, 6 anos, se eu não me engano, a Angela me corrige qualquer coisa, 10 dias é muita coisa. A gente vê também taxas de 40% em algumas carteiras, e aí tanto trabalhista quanto civil e pré-ajuizamento, e às vezes um saving do valor de provisionamento batendo 20%, 25%, tá? Valores de referência. Em relação à limitação das sessões online, o que a gente aprendeu com esses anos é que você precisa ter mais critérios. Então, a internet de quem está fazendo a mediação tem que ser boa, porque não dá para um ambiente online ter os cortados. A gente tem muito treinamento e muita proximidade com os mediadores, porque embora eles não sejam funcionários da MOL, os mediadores, eles trabalham por casos, são parceiros, né? Eles assinam um termo de independência a cada caso que eles tratam pela MOL. A gente combina com eles, o fundo não pode ter muita informação, tem que ser um lugar claro. A gente teve as preocupações de como treinar para que a sessão online fosse mais produtiva, como que enquadra e uma série de coisas. Mas a gente não vê limitação, pelo contrário. Às vezes a gente acha que, nossa, mas a internet distancia. Ela não distancia, às vezes ela deixa a pessoa mais à vontade, porque a pessoa vai escolher onde ela quer fazer aquela mediação. E aí, se você sente mais à vontade na tua casa, no escritório, no quarto, aonde você sente... E isso traz mentalmente um conforto para as pessoas que eu acho que fica todo mundo mais tranquilo. E agora com a pandemia, acho que vai estar todo mundo mais adaptado. Eu até para complementar um pouquinho, Camila, dos números que você trouxe aí, né, de 40% e tal, para fazer um contraponto, né, quando a gente vai no relatório da Justiça em números, esse relatório é riquíssimo para nós, né, porque é ali onde a gente consegue ver a eficiência do Poder Judiciário, né, a gente vê que na Justiça Comum são homologadas, ou foram homologadas, né, em 2018, que é o último relatório, 18%, né, e no JEC a gente tem 16%. E quando a gente fala na Justiça Trabalhista, como eu falei no começo, que é a que mais faz acordo, ela chega em 24%, né, de sentenças homologatórias. Então, a gente tem um índice muito bom, né, de conciliação. E em relação à limitação, eu também né, sou suspeita, né? Mas é que eu acho que realmente não tem nenhuma limitação mesmo. Acho que quando eu estava ali como conciliadora, né, a gente via que o tempo, né, de deslocamento é muito grande. Às vezes você chega no fórum, sempre tem que pegar um atestado lá para dar para o trabalho, e é sempre de 2 horas, 3 horas, porque tem o deslocamento, às vezes atrasa, infelizmente acontece. E aí, quando a gente vai para um ambiente né, online, isso não existe mais, né? Não existe mais essa questão de atraso, não existe mais essa questão de, né, dificuldade para chegar, ter que se programar com muita antecedência, né? E tem aquele caso também, né, Camila, que eu gosto muito, que quando eu cheguei na MOL eu adorei, da mediação, né, que foi feita ali na estrada, né? Se você puder comentar, eu acho muito bacana para o pessoal. Uhum. A gente foi aprendendo assim bastante coisa, né? Uma das carteiras que a gente pegou e a gente atua ainda com essa carteira hoje é ligada a consórcio, e basicamente consórcio de caminhões. E a gente falou, nossa, mas o caminhoneiro ele viaja o Brasil todo e será que a internet dele vai ser boa? Será que ele vai realmente vir para as sessões?
E aí o que a gente viu é que a gente começou a fazer mediação dentro do caminhão, né? Então eles pegavam o celular e faziam, e numa boa, onde estivessem, na rodovia, onde foi. E aí quando você pega a taxa de não comparecimento no judiciário e a taxa de não comparecimento na MOL, a gente consegue ser muito mais efetivo, porque a pessoa realmente escolhe onde ela quer fazer. Teve também o caso do Uber, que aí a minha sócia, inclusive, que estava mediando, foi mais no começo, e aí ela falou, o senhor está andando? O Carlos voltou. Ela falou, por favor, pare, que a tua vida é mais importante para a gente do que a continuidade da mediação. Então, acho que é da acessibilidade, né, para as pessoas, e assim, todo mundo trabalha, é muito ruim você ter que faltar do teu trabalho para ir numa audiência, e às vezes a audiência outra parte nem vai, né, então, ou vai muito pouco preparada para o acordo. Não, com certeza. E até falando aí dessa questão do online, surgiram duas perguntas aqui, que o pessoal está perguntando se vocês perceberam uma procura maior pelos métodos online agora com essa questão da pandemia, ou se ainda existe algumas pessoas que estão aguardando a interpretação das MPs, dos decretos, como que está a reação das pessoas nesse momento e a procura? Tá muito boa. Assim, a MOL tem 30 colaboradores. A gente contratou mais 5 pessoas nesse mês. Então, assim, só para ter uma dimensão, né? A gente está contratando num momento de pandemia, porque a gente está percebendo que as empresas estão olhando esse momento como uma oportunidade de fazer acordo, porque as pessoas estão precisando. Nós vamos ter, nas próximas semanas, um índice de desemprego gigantesco. As pessoas que talvez estavam esperando um valor de acordo maior, a urgência delas e o interesse mudou. Talvez seja melhor eu aceitar abrir mão de um pouco de acordo, e aí continua numa relação ganha-ganha. A empresa também está passando por um momento de dificuldade financeira. Ninguém está consumindo como estava antes. Então, é uma possibilidade de reduzir provisionamento e reduzir valor de acordo. E aí, eu acho que assim, não na dimensão da pandemia, mas pegue situações de recuperação judicial, por exemplo, da Avianca. O que aconteceu com aqueles processos meses depois? As empresas estão sendo condenadas. Então, por que não fazer o acordo antes? Por que esperar jurisprudência da pandemia para fazer acordo depois? E eu acho que o ODR, e aí não estou falando mais mediação, né? O Online Dispute Resolution, os métodos adequados de resolução de conflitos, já estão mais enraizados nas pessoas que estão à frente das empresas. Então, acho que isso tem trazido grandes oportunidades, e eu acho que é uma hora que a gente está mais próximo de reforçar o propósito da MOL. O propósito a gente quer transformar a maneira que os brasileiros resolvem conflitos, através do diálogo e através da tecnologia. Nada melhor do que agora, que está todo mundo em casa, todo mundo tendo que ter acesso à tecnologia e mais do que nunca precisando dialogar. Bacana. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso webinar, então queria convidar vocês duas a fazerem algumas considerações finais sobre o tema, então, por favor. Você quer que eu comece, Camila? Bom, eu agradeço primeiro o convite, né? Fiquei super contente de estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu realmente acredito muito, sabe? É algo além do profissional, né? Eu tenho esse objetivo dentro de mim, assim, de fazer acordos. Eu acho que esse é o momento. Eu acho que é muito importante que a gente mude a nossa cultura mesmo, né? Essa cultura do brasileiro, a gente já é tão amigável em outros aspectos, eu acho que por que não a gente também tentar ser amigável para resolver os nossos problemas, né? E trazer essa responsabilidade para nós mesmos. Não deixar um juiz, esse juiz ele pode julgar outras questões que são muito também relevantes e que não é possível fazer o acordo, né? Então, vamos deixar ele com essas questões. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, como a Camila falou, é extremamente importante e eu acho que o acordo ele é muito bem-vindo,
né? Em todas as áreas, a trabalhista, a cível, é bem importante. Eu acho que aproveitar ele para a gente conseguir mudar a nossa cultura é o ganha-ganha, realmente. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu estou sempre aberta para conversar sobre esse assunto, vocês puderam perceber que eu gosto bastante, então podem me procurar sempre. Eu estou aqui aberta para a gente sempre poder falar e conversar. É isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade também de falar um pouquinho de um tema que nós somos apaixonados. E falar que a Mol está aqui toda semana num webinar com um tema bacana e eu acho que, como uma mensagem final, eu acho que depois dessa quarentena, desse momento tão difícil que a gente está vivendo, eu espero de verdade que a gente saia como uma sociedade melhor. E isso envolve muito diálogo e a percepção do próximo. Obrigada. Com certeza. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas que surgiram aqui no chat. Então, eu queria convidar vocês a enviarem as perguntas para o contato@mediaçãoonline.com, que a gente vai direcionar para as nossas especialistas e dar um retorno para vocês. E eu coloquei também aqui no nosso bate-papo o link para vocês assinarem a nossa newsletter, ficarem por dentro. A gente está fazendo um webinar por semana com temas diferentes. Se quiserem sugerir temas também, fiquem à vontade, sigam a gente nas redes sociais, você encontra a gente no LinkedIn, Instagram e Facebook como Mediação Online. Espero que vocês tenham gostado e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.